Verdade. Devocional de 12 de dezembro. Deus conosco. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. No texto da nossa meditação, temos a culminância de uma verdade que perpassa toda a revelação bíblica, a de que Deus habita com o seu povo. É o que O. Palmer Robertson, em seu livro O Cristo dos Pactos, chama de princípio Emanuel. Por um lado, originalmente nosso texto é parte de uma promessa feita a Acás, rei de Judá, sob cujo reinado Judá ficou sob a ameaça de uma coalizão entre o Reino do Norte, Israel, também chamado de Efraim, e a Síria. O nascimento de uma criança seria o sinal do fracasso e da destruição tanto da Síria como de Efraim. O Senhor afirma no verso 16 que antes que a criança soubesse discernir entre o bem e o mal, os reinos opositores de Judá seriam destruídos. De fato, a Assíria, novo império, invadiu Efraim e a Síria, e o reino do norte foi para o cativeiro. A referência à Virgem, portanto, é uma alusão a uma jovem que tem um filho, cujo nome reafirma a verdade de que, não importa a oposição sofrida, Deus está sempre com o seu povo para livrá-lo. É possível que o menino seja Ezequias, que mais tarde seria rei de Judá, o filho de Acás. O texto, porém, tem uma perspectiva profética mais abrangente. A profecia teria naquele primeiro menino um cumprimento apenas provisório, pois o livramento experimentado por Judá não duraria para sempre. Mais tarde, o Reino do Sul também iria para cativeiro por quebrar a aliança, como o próprio Isaías profetiza em seu livro. Desse modo, a profecia aguardaria seu cumprimento mais pleno no futuro, na pessoa do Messias, do qual aquele menino era um tipo. Robertson observa que a promessa de que Deus está conosco é o coração da aliança. O autor comenta: ao longo do registro bíblico da ministração da aliança por Deus, uma frase única se repete como sumário da relação de aliança: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Como ele observa, a primeira ocorrência se encontra em Gênesis 17:7, na instituição da circuncisão. O Senhor promete ao patriarca: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E ao final do verso 8, ele reitera: e serei o seu Deus. De fato, a verdade de um Deus que habita e caminha com o seu povo percorre toda a revelação bíblica de diversas formas, sendo aplicada tanto a indivíduos como ao povo em geral. Declarações do tipo: eu serei contigo ou convosco, habitarei no meio de vós, ou eu serei o vosso Deus, ocorrem com notável frequência. Ainda no período patriarcal, a promessa feita a Abraão é repetida a Isaque e a Jacó, aplicando-se tanto a eles como à sua descendência. Em Gênesis 26, 2b e 3a, por exemplo, o Senhor diz a Isaque: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Mais tarde, na visão da escada, Deus se revela a um Jacó fugitivo e errante, dizendo: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Em Gênesis 28:15. Quando Israel já se havia tornado uma nação, Deus apareceu a Moisés, a quem escolhera por chefe e libertador, e lhe assegura: eu serei contigo, e mais à frente, eu serei com tua boca. Êxodo 3:12a e Êxodo 4:12b. O princípio Emanuel se estende a Israel não apenas como ato redentor, mas como revelação do próprio caráter de Deus. O nome mais pactual de Deus, Yahvé, está muito provavelmente ligado ao verbo ser, como se pode deduzir da resposta do Senhor a Moisés, quando este lhe perguntou: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, numa tradução literal do hebraico: eu serei o que serei. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu serei e me enviou a vós outros. Êxodo 3, de 13 a 15. A resposta do Senhor é uma revelação do princípio Emanuel como parte do seu caráter. No capítulo 6, versos 6 e 7, o Senhor esclarece o princípio redentivo. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor,
e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. 40 anos depois, diante do grande desafio de substituir Moisés como cabeça de Israel e líder da conquista de Canaã, o princípio Emanuel é a garantia da parte do Senhor de que Josué terá êxito. Em Josué 1:5b, diz o Senhor: Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não é diferente na aliança de Deus com Davi. Em 2 Samuel 7:9, Deus lembra ao seu servo: Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. E mesmo quando o povo de Deus, pela quebra da aliança, muito tempo depois, foi lançado em cativeiro, a promessa de restauração tinha seu clímax na realidade de Deus habitando no meio do seu povo e sendo o seu Deus pessoal, por meio do ministério do Messias e pela edificação do seu santuário no meio deles, como está escrito, por exemplo, em Ezequiel 37, de 24 a 27. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Mas foi no nascimento de Jesus que a profecia de Isaías encontrou seu pleno cumprimento. Pois Cristo é Deus encarnado. Ele é Emanuel. E nele seu povo foi liberto do mal primordial que deu origem a todos os outros, o pecado. Como está escrito em Mateus capítulo 1, o anjo anunciou a José que Maria, sua noiva, estava grávida do Espírito Santo e que o filho dela gerado salvaria o seu povo dos pecados deles, nos versos 20 e 21. Logo em seguida, Mateus explica: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, nos versos 22 e 23. Cristo veio para fazer expiação pelos pecados do seu povo, mediante a sua morte sacrificial, a fim de inaugurar uma nova aliança, conforme fora prometido por boca de Jeremias, em Jeremias 31, de 31 a 34. No coração da nova aliança figuram as promessas: Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, no versículo 33b, e perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei, versículo 34c. Ressuscitado dentre os mortos, antes de ser assunto ao céu, Jesus prometeu aos seus discípulos: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20b. Assentado à destra de Deus, ele derramou o seu Espírito sobre sua igreja, através do qual ele continua habitando no meio do seu povo. Aquela criança nascida em Belém, um frágil bebê, mas pleno Deus, não é apenas a melhor mensagem ligada ao Natal, é a única. No entanto, nem todos creem nele conforme as Escrituras. Como está escrito, o Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João 1,10. Ainda hoje, nesta época, os homens celebram a paz, a fraternidade, a boa vontade entre eles, mas o único que pode conceder tais virtudes frequentemente é esquecido e substituído pelo espírito do Natal ou pelo bom velhinho. Qualquer celebração, no entanto, que não leve em conta o fato de que a criança nascida de uma virgem em Belém é Deus conosco e que não o adore, por mais virtuosa que pareça, não passa de vã idolatria diante de Deus. Por outro lado,
Para aqueles que creem no Filho de Deus e compreendem o sentido do seu nascimento, o Natal não se resume a uma época do ano. Antes, para esses, Cristo é celebrado todos os dias como o Deus presente que habita em seu povo por meio do seu Espírito e que o conduz neste mundo caído até aquele dia em que haveremos de vê-lo no reino consumado, do qual se diz: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.